Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o vosso povo, proibindo de pagar imposto a César, afirmando ser ele mesmo Cristo Rei. Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu declarando: tu dizes? Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Ele, porém, insistia. Ele agitava o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou este, pois, para Herodes. Estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar ao seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Aos sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Então, naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes e os chefes e o povo e lhe disse: vós me trouxeste esse homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes em que acusais. Nem Herodes, pois a mandou de volta para nós. Como pode ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora-se ele e solte Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos ficou pela terceira vez: que mal este homem fez? Não encontrei nele crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuavam a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. A gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feita com ele como eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou a Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão e Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregar atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou e disse: filhas de Jerusalém, não chores por mim, chore por vós mesmas e por vossos filhos,
porque dias virão em que se dirá: feliz as mulheres em que nunca tiveram filho, e os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós as colinas, escondei-nos, porque se fazem assim com as árvores verdes, e que não foram com as árvores secas. Levaram também 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, uma à direita e outra à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam e diziam: os outros ele salvou, salva-se a si mesmo. E de fato, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima deles havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu, dizendo: nem sequer teme a Deus, tu que o sofreste da mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele nada fez mal. E acrescentou: Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. E a cortina do santuário rasgou-se no meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. Todos se ajoelham. O oficial do exército romano viu o que acontecerá e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este era um homem justo. E a multidão que tinha ocorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. Amém.